Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Wiggins, estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente continuar, né, o volume 3 aí do nosso plano de ensino tutorado, né, que a gente está adotando nesse momento de distanciamento social, que a gente não está tendo aula, certo? Então a gente vai começar agora a semana 2 desse volume 3, no qual começa na página 47 e a gente vai ver a temática no sentido de que a gente vai ver quais são os principais problemas urbanos que as grandes cidades brasileiras enfrentam hoje em dia. Grandes e médias cidades brasileiras, entre elas até Juiz de Fora. Juiz de Fora vocês vão ver que tem muito desses problemas urbanos, certo? Que a gente vai identificar com algum deles, certo? Mas que, enfim, é um problema que está presente em cidades aí com mais de 500 mil habitantes, né? E as capitais brasileiras principalmente também, né? Onde estão concentradas, tem um mapa ali que a gente vai ver melhor nos exercícios, onde estão concentradas eh, as grandes populações brasileiras e também as que vão ter maiores problemas, certo? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre os problemas urbanos das grandes cidades brasileiras. Então, vamos lá. O processo de urbanização no Brasil, assim como nos países subdesenvolvidos e em parte dos emergentes, vem acarretando uma série de problemas urbanos que necessitam ser solucionados. Grande parte desses problemas é ocasionado por fatores como a industrialização tardia e a rápida urbanização, que provocaram o êxodo rural, pessoas saindo do campo em busca de trabalho nas cidades. Então, gente, vocês vão ver que esse é um processo que é bastante recente no Brasil, né? E porque o Brasil, por muito tempo, ele não foi muito industrializado, certo? Só a partir dos anos 30 que ele começou um processo de industrialização, certo? E junto com esse processo de industrialização veio um processo também de urbanização, que acompanhou esse processo de urbanização, de industrialização. Esse processo de urbanização nada mais é que pessoas saindo da zona rural, né, da área rural, e vindo para as cidades na busca de emprego. Né? Esse processo de vinda para as cidades se chama êxodo rural. Né? E em busca de emprego, né, para trabalhar nas fábricas. Depois, hoje em dia, né, principalmente o setor de serviços, né, de lojas e tal, de vendas ou de serviços como um todo para a população. Mas enfim, mas primeiro foi esse setor industrial que atraiu bastante gente, né? E começou todo um processo de urbanização, ou seja, da população se tornar urbana, certo? Não mais rural, mas urbana, né? A gente já viu isso, eu acho, em outras aulas. Não sei se foi do sexto ou do sétimo ano, né? Enfim, mas teve esse processo de realmente de urbanização no sentido de pessoas virem para cidades, né, e começarem a vir morar aqui, né? E junto com isso foram construindo cada vez mais, necessitou de uma infraestrutura melhor, né? Porque junto com as pessoas vão vir uma demanda, né? Vão vir essas pessoas vão querer ter uma vida melhor, né? Então necessitou de uma infraestrutura urbana melhor, né? Por exemplo, as pessoas começaram a comprar carros, né? E precisava de estradas para acomodar esses carros, né? Enfim, e N outros fatores, né? Habitações, como a gente vai ver que é um grande problema até hoje, né? Pessoas precisavam de lugar para morar, né? Enfim, e todo esse processo de urbanização começou junto com a industrialização, né? E que tem a ver com todo esse processo de mudança, né? Das pessoas saindo da zona rural indo para as grandes cidades, certo? O tipo de desenvolvimento econômico, aqui ele está falando do, dos fatores que ocasionam esses problemas urbanos, né? Junto com o processo de urbanização. Ele falou da industrialização tardia, das pessoas vindo morar nas cidades. Outro agora ele vai falar agora. O tipo de desenvolvimento econômico também,
no qual a distribuição social da renda é extremamente concentrada, gerando muitos bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades. Outro fator que fez com que tenha muitos problemas urbanos também, essa questão da desigualdade social, né? Nem todos, no Brasil principalmente, muita gente, né, vamos dizer, pouca gente concentra muito dinheiro, né, enquanto a grande maioria não tem o salário mais inferior, né, ou seja, a renda é concentrada. Pouca gente tem muito dinheiro e a maioria das pessoas não tem tanto dinheiro, né. Então isso fez com que essa desigualdade se refletisse também no espaço, no sentido de que vão ter condomínios, né, muitas vezes até condomínios fechados, né, que de pessoas ricas morando, né, de pessoas com toda o acesso aos mais diversos serviços do poder público, né, com conforto e tudo mais, né, e outras áreas também que, no caso das periferias, principalmente, do que com áreas que têm casas mais irregulares, casas que não têm acesso muitas vezes a um esgoto, a tratamento de esgoto, água tratada, não tem acesso aos serviços públicos, né, e infraestrutura pública da cidade, né. Então, o que ele chamou aqui, então fez esse, o que ele chamou aqui de bolsões de pobreza, né, que nada mais é que a desigualdade de renda refletida numa desigualdade também espacial, de áreas onde bastante de pessoas mais pobres moram e áreas onde pessoas mais ricas moram, né? Separado, bem separado, delimitado, né? O que é um e o que é outro. No Brasil é bem claro isso, certo? Então é isso, esse problema, né? O desenvolvimento econômico fez isso, certo? E certos descasos do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, né, do governo, que muitas vezes não investe adequadamente para solucionar esses problemas, né? Então, junto com a urbanização, junto com as pessoas vindo morar nas cidades, começaram a surgir diversos problemas, a gente vai ver agora quais são eles, certo? E o governo muitas vezes ignorou ou fez que não existe, né? Toda essa desigualdade social, essa desigualdade espacial, né? Essa falta de acesso a muitas pessoas ao serviço público de qualidade, muitas vezes o governo, né, para não gastar mais dinheiro, né, porque ele tem, eh, enfim, não tem interesse nisso, então muitas vezes o governo acaba ignorando esses problemas. Então vamos ver quais são os principais problemas urbanos que estão bastante presentes no, na nossa realidade aqui, tá? Então, primeiro, programas de moradia popular. A carência de moradias populares é um dos graves problemas do Brasil atual. As cidades vêm aumentando em número de população nos grandes e médios centros urbanos de modo significativo desde a década de 50. Então, desde 1950, principalmente a partir da 1950, que começaram a vir cada vez mais pessoas morar nas cidades. Algumas vezes, desocupa-se uma comunidade para a construção de uma obra no terreno e parte dessa população é transferida para conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos. No entanto, outra parte dessa população não é beneficiada pelo programa habitacional e precisa arrumar uma forma de se manter na cidade, daí o aparecimento de novas comunidades e o crescimento das já existentes. Essas moradias, na maioria das vezes, são precárias, chamadas pelo IBGE de submoradias. Então o que acontece, gente? O que acontece é que muitas vezes tem uma família instalada num determinado local, certo? E decide uma pessoa ir nesse local e construir um prédio, vamos dizer assim, né? A gente faz um negócio aqui e tal, o governo vai. O que acontece na realidade é que, assim, um terreno novo, vamos dizer assim, um bairro novo, né, que não tem construído nada. Vai certas pessoas morar nesse terreno, né, nesse bairro, certo? Porque
estão sendo atraídas pelo local é bom, enfim, vai lá morar. Pessoas de baixa renda mesmo, certo? O que acontece é que, às vezes, esse bairro, pela construção de um shopping, pela construção né, de alguma coisa que atraia as pessoas com maior renda, né, mais dinheiro, assim, né? Às vezes ela decide construir um condomínio mesmo, um prédio de maior renda mesmo, para as pessoas que têm mais dinheiro nesse bairro, assim, sabe? Por causa atraídas por uma localização boa. Às vezes esse bairro tem um fácil acesso a um bairro importante, a um outro bairro importante, ou a área central, ou a um shopping, certo? Então o que acontece? Esse bairro ele valoriza o valor dele, certo? O valor dele valoriza e atrai pessoas, né? Ou construções, né? Atrai construtoras que queiram colocar prédios, né? Edifícios para atrair pessoas que têm mais dinheiro, certo? É o que acontece. Até aí, as pessoas de menor renda, que não são mais pobres e tal, continuam morando ali, tudo certo, né? Só que, é, a partir que essas pessoas, né, com maior dinheiro vão e vindo morar, né, nesses locais, vão construindo edifícios e tal, o valor desses locais, do imposto que você paga, né, que a gente chama de PTU, né, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O valor, né, desses bairros, né, do imposto, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque esse lugar ele vai valorizando economicamente, certo? Vai atraindo pessoas com mais dinheiro e tal. E até que chega numa hora que essas pessoas com menor renda, que não têm tanto dinheiro, elas não conseguem mais viver ali, sabe? Eles não conseguem mais viver ali, manter aquele local, certo? Eles não conseguem, eles acabam sendo, assim, indiretamente expulsos, né? Porque eles não conseguem mais manter a renda ali, é, pagar o que está sendo o valor que eles estão querendo de imposto, vamos dizer assim, sabe? E então eles acabam saindo ou acabam recebendo propostas do lugar onde eles moram construir outra coisa para pessoas com maior dinheiro e eles sejam é, é, eles sejam trocados, né, para outras áreas, certo? E que muitas vezes o governo acaba, para todo mundo, acaba não dando acesso a moradias para todas essas pessoas que são expulsas. Então essas pessoas que ficam excluídas, né, desses locais, eles acabam indo construindo novas comunidades, né, cada vez mais afastadas dos centros urbanos, ou aumentando as comunidades que já existentes, né, com muitas vezes construindo moradias mais precárias, né, que de longe não é a que ele tinha antes, né, porque o bairro que ele morava valorizou e ele não consegue mais viver ali, né, e ele é obrigado a ir para um outro local onde o dinheiro para viver naquele local seja menor do que o anterior, né? Então, na prática, é meio que isso que acontece, entendeu? Aí ele deu o exemplo aqui que também acontece é, é, de uma construção, né? É, que desocupa-se uma construção para construir outra coisa no lugar, às vezes o governo ele dá para essa pessoa uma moradia, né? Construída com recursos públicos, e outras vezes ela não dá, o governo não dá essa moradia. Então ela é obrigada também a ir para a periferia, cada vez mais para a periferia, né, afastada dos grandes centros, para construir locais, no caso, precárias e tal, né, criando novas comunidades ou aumentando as que já existem. Né? Isso que ele acabou de falar aqui. Ou acontece o exemplo que eu já falei anteriormente também. Então, é bem triste, né? Mas, enfim, é isso que acontece. Vamos continuar. Transporte coletivo e infraestrutura urbana. A carência e a precariedade do transporte coletivo, que são ônibus, trens ou metrôs, são outros dois grandes problemas das metrópoles brasileiras, aliados à insuficiência da infraestrutura urbana, água tratada e encanada,
pavimentação das ruas, iluminação e eletricidade, rede de esgoto e telefonia, etc. Então ele está falando aqui. Muitas vezes o transporte coletivo dessas cidades, a qualidade é ruim, certo? Os ônibus, todos os ônibus, quando os trens do metrô têm a qualidade ruim, não tem ônibus para todo mundo, os ônibus são lotados, mesma coisa com o metrô, com o trem. Na hora do pico ali, não tem onde colocar mais gente, porque a quantidade de ônibus é pouca. Tem poucos ônibus e muitas vezes esses ônibus têm a qualidade ruim ainda, certo? Então isso acontece. Ou também problemas no sentido da infraestrutura, que água tratada. Às vezes, em muitas casas não tem acesso à água tratada. Você tem que comprar água, aqueles galão de água grande, né? De fora, porque a água tratada não tem. Ou encanada, né? Pavimentação de ruas, muitas vezes as ruas não são asfaltadas. Iluminação e eletricidade, tem muitos bairros aí que não tem acesso tanto à iluminação quanto à eletricidade. Rede de esgoto tratado, né? Ou acesso à rede de esgoto mesmo. Muitas vezes esses casos até hoje não tem, certo? Então isso é um dos grandes problemas aí urbanos que tanto de infraestrutura quanto de transporte coletivo que existe hoje em dia. Vamos continuar. Embora cada ano aumente a área atendida por esse serviço, o rápido crescimento da mancha urbana ou a área construída torna-se sempre insuficientes. Então o governo ele vai tentando construir, é, a, dar acesso, né, a esses serviços para as populações, para as populações, só que vem chegando cada vez mais gente. Então as áreas de construção estão sempre aumentando. Então isso faz com que a demanda por esse serviço esteja sempre grande. Ele nunca consegue dar para todo mundo, né, acesso a esse tipo de serviço para todo mundo, certo? Porque vem cada vez mais aumentando gente, né? Pesquisa divulgada em 2016 constatou que cerca da metade da população brasileira não tem coleta de esgoto, né? Metade da população brasileira não tem coleta de esgoto em suas residências. E 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada encanada. Até hoje, 35 milhões, para você ter uma ideia, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 35 milhões ainda não têm acesso à água encanada. Então isso é um problema bem grave. Outro problema dos centros urbanos é a especulação imobiliária. E especulação imobiliária vem daquele problema que eu falei antes, dos bairros ficarem cada vez mais caros para se viver. Tá? Isso é especulação imobiliária. Quando deixam um terreno sem uso, no local estratégico da cidade, para que esse espaço vazio, ocioso, possa ser vendido futuramente com um lucro bem maior. Então, isso que acontece muitas vezes. Às vezes a construção de um shopping sempre valoriza um certo terreno, né? E eles constroem um prédio lá para a pessoa de mais renda e tal. Isso acontece bastante. Outro problema, violência urbana. Um problema comum nas cidades do Brasil é a violência. Roubos, furtos, sequestros, agressões, violências no trânsito, entre outros casos, são exemplos de violência que ocorrem nos centros e também nas periferias das cidades. A gente convive bastante com isso, né? Ainda mais hoje em dia. Muitas vezes a presença do poder público é precária ou quase ausente. O policiamento é ruim, né? Não tem os bairros, o centro da cidade ou os bairros de pessoas com maior renda, né? Com maior dinheiro, às vezes tem um policiamento, tem sempre ali uma patrulhinha rondando ali. Mas às vezes a periferia mesmo não tem nada, né? Só, enfim. E a iluminação das ruas, avenidas, por exemplo, né? Também muitas vezes não é boa. Então isso faz com que tenha mais locais que possibilitam um assalto, por exemplo, porque ninguém vai ver nada, né? Isso é suficiente em diversos locais. Existem muitos fatores responsáveis por essa multiplicação de crimes e violência em nossa sociedade. Como exemplo, a gente pode dar lentidão do sistema judiciário, que dificulta a aplicação da lei, desigualdade social e ausência de políticas públicas voltadas à geração de emprego e distribuição de renda, né? Às vezes as pessoas muitas vezes não têm acesso a nada, né, melhor, né, tanto de educação quanto geração de emprego, renda, enfim. Então acaba ela não tendo outra alternativa do que praticar o roubo, né? Então, então isso é um grande problema urbano hoje que a gente vê hoje em dia. E por último, né, problemas ambientais urbanos, sobre problemas ambientais.
As cidades, especialmente as grandes e médias, concentram-se vários problemas ambientais. Poluição do ar pelos veículos ou pelas fábricas, né? Os carros eles emitem gás carbônico, isso polui o ar, tá? Poluição sonora de som, tá? Muitas vezes o som em excesso também é um tipo de poluição. Poluição visual, né? Lugares mais sujos, né? Também, enfim. Poluição das águas e dos rios, né? Muitas vezes os esgotos eles não são tratados, então acabam sendo jogados no rio, e isso polui o rio, sem falar dos próprios lixos que as pessoas também jogam nos rios, né? Córregos e lagos, enfim, que cortam a área urbana ou localizada no seu entorno, excesso de lixo, né? Falta de tratamento do lixo, né? Não se sabe o que fazer com o lixo, muitas vezes até hoje existem muitos lixões no Brasil, né? Onde não é feito todo aquele tratamento do aterro sanitário, de enterrar o lixo da forma adequada. Eu já vou falar sobre isso depois com vocês. Enfim, então muitas vezes acaba indo para um local onde simplesmente jogam o lixo lá, né? Que na maioria das cidades brasileiras não é reciclado ou descartado de modo apropriado, que foi o que eu falei. Então esse é o texto, tá? Basicamente, é bem interessante, né? Um texto bem sucinto aí. Fala dos principais problemas urbanos. Enfim, bem interessante. Então vamos seguir. Observe a charge e responda no seu caderno. Papai, lê aqueles contos de fadas pra gente dormir? Aí o pai dele fala, claro. Todo brasileiro tem direito à moradia. Ele falando, né? É, como eu posso explicar essa charge? Os filhos dele, né, dessas duas crianças, eles pediram pro pai para contar um conto de fadas. Conto de fadas é aquela historinha que muitas vezes tem nos livros infantis, que são historinhas que não existem, né, de fantasias, né, de histórias que não existem, né, que conto de fadas, assim, não, eles não existem na realidade, em hipótese alguma, certo? Mas são historinhas bem interessantes pra gente ouvir e tal, mas elas não existem, né? Não faz parte da realidade. Então, o conto de fada que ele quis ler, de forma irônica, é que todo brasileiro tem direito à moradia, porque não tem, certo? Nem todo, de jeito nenhum. Não é todo brasileiro que tem acesso à moradia. E no caso, ele deu o exemplo deles mesmos, né? Tá as crianças aqui dormindo na rua e tal. Então, isso é uma mentira, né? Nem todos brasileiros têm acesso à moradia, certo? Então, ele está perguntando: qual é a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? O que é direito à moradia? Então, isso aqui está dentro desse problema urbano aqui, que é as questões do problemas com a moradia popular, que entra que realmente é, não tem casa para todo mundo, certo? E o direito à moradia é isso, não ter casa para todo mundo, não ter moradia para todo mundo. O governo não oferece casas para todo mundo, ou seja, questão de financiamento para possibilitar que pessoas de baixa renda tenham acesso à moradia, né, a uma casa para morar, né, que é aquele programa Minha Casa Minha Vida, né? Por exemplo, é um exemplo, né? Mas, até com ele, né? Ele já diminuiu bastante, né? Do que já foi antigamente, mas principalmente hoje, não tem programa mais, né? Não tem tanto programas do governo mais que possibilitem pessoas terem acesso à moradia, seja de um financiamento que possibilite uma pessoa de maior baixa renda ter uma casa para morar, ou realmente não tem mesmo programas do governo que dão moradia para as pessoas. Então isso faz com que as pessoas não tenham para onde morar, certo? É, e muitas vezes o aluguel é muito caro, enfim. Então tá dentro desse problema aqui, que é um dos problemas urbanos do programa de moradia, né? Moradias populares que não têm acesso para todo mundo, né? E essa questão do direito à moradia está dentro de tudo isso que eu falei, certo? Se quiser, volta o vídeo lá e tal, né? Quando eu falo desse problema específico e tenta associar com a charge, certo? Letra B, você consegue perceber alguns problemas relacionados à charge em seu município?
Gente, Juiz de Fora, se você for dar uma andadinha no centro da cidade, a quantidade de morador de rua que você vai ver aí é impressionante, certo? Então, dá uma olhada aí na casa, em volta no centro da cidade, por exemplo. Olha quantas pessoas estão é, sabe, deitadas no chão, né? Tentando, com o mínimo ali, dormir, por exemplo, né? Eu acho que os albergues estão fechados também por causa dessa questão da pandemia e tudo mais. Então, é, enfim, tenta dar uma olhada em volta de vocês quando vocês irem no centro, assim. Vocês vão ver muitos exemplos disso aí que ele está perguntando aqui, tá? Então, você responda para mim aí. Letra C, em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos? Entra dentro daquela questão da atuação do governo, né? Como que o governo pode criar programas para pessoas de menor renda ter acesso à moradia, certo? Ou construir moradias com dinheiro público para pessoas morar, né? Para pessoas terem acesso, né? Qual tipo de programas que o governo pode fazer para melhorar esses tipo de problema, né? Então eu quero como é que vocês respondam no sentido de que como que o governo pode atuar nesse sentido, né? Criando programas, criando políticas para moradias, construindo moradias para as pessoas morarem, fazendo políticas de financiamento barato, né? Para as pessoas conseguirem pagar mesmo com menor renda, enfim. Vários exemplos podem ser dados, certo? Minha Casa Minha Vida é um exemplo, né? Se vocês quiserem dar um exemplo, assim, ver como é que é o programa e tal, dá uma pesquisada na internet aí, certo? Então é isso. Vamos lá. Número 2. Na sua localidade, há equipamentos públicos nas ruas, praças e transporte coletivo nos edifícios, voltados para as pessoas voltados para as necessidades das pessoas com deficientes? Elas são suficientes? Por quê? Então, gente, eu quero que vocês, para responder essa pergunta, se colocam no lugar de uma pessoa que tem com deficiência. Seja ela com cadeira de roda, pessoas que andam com cadeira de roda, pessoas é, que têm deficiência visual ou auditiva. Pensam nessas pessoas. Vocês acham que essas pessoas conseguem aí no local, no centro da cidade de forma fácil, certo? Da mesma forma que a gente que não tem deficiência consegue? Certo? Você acha que essas pessoas têm acesso? Por exemplo, se um cadeirante quiser andar na rua, né? O, a, a, a calçada da rua, ela tem um desnível, né? No sentido de ela tem um asfaltamento que possibilita que a pessoa com cadeira de roda consiga com facilidade mover a sua cadeira de rodas. Se ela quiser atravessar a rua, essa pessoa com cadeira de roda, vai ter uma rampa para ela ali conseguir descer e subir para passar de uma calçada para outra, certo? Uma pessoa com deficiência visual ou auditiva consegue pegar mais visual, né? Um ônibus com facilidade, né? Pensa lá no professor Jorge lá de português, né? Você acha que ele tem acesso, ele consegue, apesar dele, né, ele se virar bem com isso daí, mas ele teve anos de prática com isso, né? Então, pense um pouco nele, vê se ele consegue acessar um local outro da mesma forma que a gente tem acesso a isso, enfim. É isso que eu quero que vocês pensem nessas pessoas, certo? Enfim, vamos continuar. Número 3. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares conhecidos por diversos nomes de acordo com a região, como cidades informais, favelas ou aglomerados urbanos. Então, aglomerados subnormais é um nome que o IBGE deu para locais assentamentos irregulares, assim, pessoas que têm moradias precárias ou estão em um local considerado perigoso, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente tem um nome vulgar de favela, de comunidade, aglomerado urbano, enfim, essas coisas, tá?
Então, nesse mapa, os círculos maiores aqui são as cidades que têm maior quantidade desse tipo de moradia. Moradia mais precárias, moradias que estão em locais perigosos, certo? Que tem maior quantidade de favelas, maior quantidade de comunidades, que não tem acesso a uma infraestrutura urbana adequada, certo? Então, quanto maior o círculo, maior a quantidade desse tipo de moradia nessas cidades. Vocês não podem perceber que aqui tem um círculo grande, tá? É que tá tampado, porque tem várias cidades juntas aqui, mas São Paulo, Rio de Janeiro, são grandes exemplos desse tipo de locais que tem grande quantidade desse tipo de moradia. Pode colocar Salvador, na Bahia aqui, Belém, né? Capital do Pará, também tem bastante. Então, enfim, é, é, todos esses círculos aqui, vocês vão ver que os maiores círculos vão estar nas capitais dos estados, sabe? Porque são onde está concentrado mais os habitantes, né? Onde tem mais pessoas morando, vão ser nas capitais dos estados, e por causa disso, vão ser onde as cidades que vão ter mais problemas urbanos. Entre eles, essa questão das moradias. Entre eles, essa quantidade de aglomerados subnormais, né? Esses locais que são considerados assentamentos irregulares, ou locais perigosos para se viver, com moradias precárias, enfim, que são as chamadas favelas e tudo mais, certo? Então, são localizados bem nas capitais. Então, ele está perguntando: quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Explique. Então, igual os exemplos que eu dei aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, são exemplos. Quais são? Tem outras capitais aqui que também têm círculos bem grandes. Então, pesquisa no mapa do Brasil aí, é que esse mapa tá muito ruim de ver, mas vários exemplos podem ser dados, principalmente das capitais dos outros estados, tá? Então, é isso que ele está perguntando. É, quais são as regiões metropolitanas? Então, é isso. Tá? Tentam falar dessas capitais que eu acabei de falar e mais as diversas outras que tem no Brasil, certo? Onde estão os círculos maiores aqui. Acho que Goiânia aqui também tá bem grande, né? Goiânia. Não sei se é Goiânia ou Brasília. Enfim. Mas eu acho que tá bastante grande aqui também. Enfim, vão dando diversos exemplos aí. Pega um mapinha do Brasil com as capitais e vai comparando com esse daqui. Vocês vão ver as diversas capitais que têm grandes esses problemas, tá? Letra B, do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a atenção? Dá um exemplo das capitais, tá? Que exatamente os locais que têm maior quantidade de aglomerados subnormais são as capitais brasileiras, as capitais dos estados, porque é onde tem mais pessoas morando, onde tem mais pessoas concentradas, certo? Então esse é a grande o que chama mais atenção nesse mapa é essa questão das capitais, certo? Principalmente no litoral, né? Cidades do litoral também, que é onde está a concentração. Você vai ver que onde tem mais aglomerados subnormais são onde está concentrada a população brasileira. Né? Basicamente isso. Tem que são no litoral, região nordeste e sudeste e tal, região do litoral onde tem mais cidades com a população, tá? Letra C, em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência de aglomerados subnormais? Volta àquela questão lá do governo. O que o governo pode fazer para melhorar isso? Né? Construir habitações com dinheiro público para essas pessoas morarem, né? Habitações de qualidade, para essas pessoas terem condições de mudar, né? De ter um local melhor para viver, sair desses locais perigosos, de moradia precária, para ir para um local, sabe, que ela tenha uma estabilidade maior. Né? O que o governo pode fazer para garantir isso? Construir casas, construir prédios com dinheiro público, financiamento favorável para essas pessoas conseguirem pagar algum uma casa de forma mais fácil. Enfim, o que o governo pode fazer? Né? A falta disso contribui para o aumento dessa quantidade de moradias? Enfim, e muito, né? Então faz essa associação para mim. Número 4, as grandes médias cidades geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural.
Por que isso acontece? Lembra da quantidade populacional, gente. Por exemplo, eh, uma cidade que tem um grande número de habitantes, consequentemente, ela vai ter maior quantidade de carros, certo? Então, e esses carros, eles vão poluir mais, né? Eles vão soltar gás carbônico e vão poluir mais, né? E essas em maior quantidade de pessoas também quer dizer maior lixo, certo? Maior poluição do rio, se não tiver esgoto tratado, certo? Então, quanto maior a população, mais são os problemas. Então, tem essa relação com a quantidade de população existente nessas cidades, né? Que faz com que as maiores cidades tenham muito mais problemas que as menores, né? Então, faz essa relação para mim aí e tenta responder. E número 5, sobre o lixo do seu município. Pesquise e converse com seus familiares. Onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência? Para responder isso daqui, gente, eu vou linkar para vocês uma matéria do G1 aqui, de Zona da Mata, do TV Integração, onde fala exatamente aonde são descartados o lixo em Juiz de Fora. Que no caso aqui são aqui no aterro sanitário localizado na BR-040 em Dias Tavares, certo? Aí ele fala aqui exatamente onde leva o lixo, né? Os resíduos sólidos. O que mais que ele está perguntando aqui? Vamos dar uma olhada lá, ó. Onde o poder público vai estar ali. Na sua cidade tem coleta seletiva, coleta de questão de lixo que pode ser reciclado. Tá? Essa questão coleta seletiva é isso, lixo que pode ser reciclado. Relate o processo de coleta e o destino final do lixo reciclado. Ele também está falando aqui. Para onde que vai aqui, ó? Tem 27 caminhões, 3 são para coleta de seletiva, certo? Temos 3 associações para onde o lixo reciclável é destinado. Aqui são as 3 associações, para onde vai o lixo reciclado de fora. Então tá tudo aqui, certo? Eu vou linkar para vocês para ajudar vocês a responder. Só você ler essa matéria aí, vocês conseguem responder seu número 5 para mim, tá? Qual a importância da atividade dos catadores de lixo? Pô, por que é importante a questão dos catadores de lixo? Se não tivesse eles, ia ter maior acúmulo de lixo. Maior acúmulo de lixo quer dizer maior quantidade de ratos, maior quantidade de baratas e maior quantidade de bichos que juntos com eles vem uma quantidade diversa de doenças que podem infectar os humanos, certo? Então, se não tivesse a coleta de lixo, os catadores de lixo, ia ter cada vez mais acúmulo de lixo e junto com esse acúmulo de lixo ia atrair cada vez mais bichos, né, e animais que junto com eles vêm doenças vão, que vão infectar humanos. Então, com cada vez mais lixo você tiver na cidade, mais a população vai ficar doente, certo? Porque junto com o lixo vem uma série de problemas, com, com ratos, com baratas, com uma série de bichos aí que atraem junto com eles muitas doenças, que vêm com eles muitas doenças, certo? Então, essa é uma grande importância dos catadores de lixo e da coleta de lixo, essa questão das doenças, certo? Então escrevem pra mim aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acabou na página 50 aqui, certo? Bem tranquilo, tá? Quando vocês terminarem, é só mandar uma fotinha pra mim lá no Google Sala de Aula. Corrijo pra vocês, tudo tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.